Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Vitorioso, vitoriosa. Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, faz eco a voz de Deus agora, me ajuda a alcançar outros. Envia agora, pensa aí para quem que você precisa mandar esse vídeo. Porque quando eu não descubro a minha vocação, o meu chamado, eu vivo uma vida sem sentido. Então manda esse vídeo para aquelas pessoas que precisam descobrir qual a vontade de Deus para a vida delas. Coragem, compartilha. Veja aí se você é inscrito no canal. Nos ajude, vai, se inscreve. Deixa o seu like. Coloca aqui nos comentários. Eu quero te escutar, Senhor, nesse dia. Fala comigo. A palavra está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, de 3 a 12. Mas eu quero meditar com você hoje 2 versículos, versículo 11 e 12. Jesus ele está falando, são debates sobre o matrimônio, então ele vai falando, explicando sobre o matrimônio, mas o versículo 11 e 12 diz assim. Eu vou começar do 10 aqui, olha. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor que não se case. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Por quê? Há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem, os fariseus se aproximam de Jesus e começam a fazer perguntas para tentar Jesus. Mas só que ele, muito sábio, responde. Depois você pega o evangelho e vai lendo ele aí inteiro. E o final dessa conversa, diante de uma das falas dos discípulos, Jesus vai explicando. Nem todos vão ser capazes de entender, a não ser aqueles a quem é concedido. E aí é que você precisa compreender o que é que Jesus está falando. Essa é uma palavra bíblica que pode gerar um certo estranhamento e até mesmo interpretações que não convêm. Então, por isso que hoje eu quero trazer aqui sobre esse tema específico, que é o tema da vocação. Por que que nem todos vão compreender? Porque só vai compreender a quem foi dado este dom, esta vocação. Vocação é um chamado pessoal. Cada pessoa tem uma vocação. Cada pessoa tem um chamado de vida, um sentido, uma identidade. Quando eu vivo fora da minha vocação, fora da minha identidade, eu serei uma pessoa que vou viver sem sentido de vida. Por que tantas pessoas estão adoecidas? Por que tantas pessoas estão tristes? Por que tantas pessoas estão sem ânimo para a vida? Porque não estão fazendo aquilo que causa vibração, não vem de dentro, não é um fogo que arde de dentro para fora. Mas é o que eu preciso fazer. Tantas pessoas estão, às vezes, escolhendo até a sua profissão por uma questão financeira, por uma questão de oportunidades, porque a minha família já está dentro desse ramo. E, infelizmente, são pouquíssimos profissionais que a gente vê com paixão. Fazem porque tem um fogo que arde de dentro para fora. Pessoas que você vê que ela está ali batendo cartão e você vê isso no olho. Você vê isso no brilho do olho. Você vê isso na hora que a pessoa fala.
A vocação, ela vai se encaixar dentro da identidade da pessoa, de quem eu sou. Então, eu não posso achar, porque a gente cresce, por exemplo, ouvindo isso, né? A gente nasceu, cresceu, casou, teve filho. Então, é como se isso fosse uma linha obrigatória, né? Todos somos chamados para casar, mas nem todos têm o chamado ao matrimônio. Existe a vocação matrimonial, mas existe a vocação celibatária, que a palavra vai falar sobre os eunucos. Aqueles que se fizeram eunucos pelo reino. São dois chamados distintos. E eu preciso compreender que eu posso ser chamada ao matrimônio ou ao celibato. Agora, quando não passa na minha cabeça essa possibilidade, é como se a gente já estivesse numa esteira, né? Eu sou obrigado, o fim disso, todos têm que casar, todos têm que ter filho, todos têm que... Como se isso fosse uma regra obrigatória. Na verdade, qual é a minha vocação? Qual é o teu chamado? Não é porque eu estou apaixonado que eu tenho chamado ao matrimônio. Porque tem tantos casamentos e eu, enquanto terapeuta de casais, quantos casamentos não dão certo? Quantos? Muitos. Por quê? Porque não se prepararam para tal. E muitos porque não estão na vocação correta. Pode ser que esse não seja o seu lugar. Vocação é dom. Eu tenho dom para isso. Tem pessoas que têm dom ao matrimônio, dom a ter filhos, dom. Mas tem uns que não. O celibato é aquele que é chamado de se fazer celibatário pelo reino. É tão grande dentro de si o amor pelo reino e o amor por aqueles que o Senhor os quer enviar. Cuidar das coisas do Senhor. Eu preciso estar completamente livre para cuidar das coisas do Senhor. É um apaixonamento intenso por Ele que me chama a não me dividir, a não ter um coração indiviso, não me dividir com nada para focar no Senhor e me entregar intensamente, inteiramente pelo Reino. Isso alegra, anima totalmente a minha alma. E aqui, é claro, já fica claro qual é a minha vocação, né? Cada um vai ter o seu chamado. Quantos hoje a gente olha e diz assim, tô casada com esse traste. Não, a minha vocação precisa brilhar. Precisa brilhar, os meus olhos precisam brilhar quando eu falo dela. Porque eu sou apaixonada. Apaixonado, faz parte da minha identidade. Este lugar ao qual eu escolhi me entregar. Eu escolhi me dar. É óbvio que dentro de um matrimônio você tem duas pessoas. Então, às vezes um se entrega, às vezes o outro não. Às vezes os dois se entregam, mas mesmo assim não dá certo. Às vezes os dois têm vocação, mas não eram para ser os dois, eram para ser outras pessoas. Ali foi uma escolha errada. Mas às vezes é porque não era essa a vocação. Então, pensar qual é a minha vocação. Além da vocação matrimonial, além da vocação celibatária, eu tenho uma vocação de serviço. Eu tenho uma identidade de entrega, de serviço. Eu posso ser chamado a um carisma particular. Eu posso, mesmo casado, eu posso ser chamado a uma comunidade, a um carisma, a me entregar para servir ao Senhor e me consagrar enquanto casado, não há problema. Quantas congregações tem ali os elos, os terceiros elos, tem aqueles que se fazem família com aquele carisma.
Se eu não encontro o meu lugar, a minha pertença, eu vou vivendo sem identidade. Então pode ser que hoje você esteja sentindo a sua vida sem graça, sem vida, porque você está se retendo e não está se dando aonde você tem que se dar. A marca que Deus colocou em você, ela é única. Só você tem essa marca, esse chamado, esse dom. Só você pode cumpri-lo. Mesmo que existam inúmeros celibatários água-viva, nenhum deles é igual a mim. Cada um tem uma marca própria. Deus colocou isso em você e é a tua vocação que vai te realizar. Tua vocação matrimonial ou celibatária, tua vocação de serviço, tua vocação profissional. É a tua vocação bem encaixada. Vai falar quem você é e vai te deixar cada dia mais vivo, mais alegre, mais completo, mais realizado. Não fuja da sua vocação. Vocação acertada, coração feliz, alma realizada. Que o Senhor te inquiete nesse dia a pensar, será que estou vivendo dentro da minha vocação? Mas lembre-se sempre, nenhuma vocação é fácil. Não significa que será fácil. Seja qualquer uma delas. É preciso se entregar e saber, desafios virão. Desafios virão. Que nesse mês das vocações, Deus possa trabalhar as nossas almas e nos levar à sua vontade. Obrigada por isso, Senhor. Diga comigo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.